ter misericórdia de nós. Neemias, capítulo de número 8. Vamos ler dos versículos 1 ao de número 12. É só abrir a Bíblia no meio, que é Salmos, aí voltando. Tem Jó, depois de Jó, antes de Jó, Esté, Neemias. Glória a Deus, é isso mesmo? Neemias, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Na minha Bíblia, o título diz: Esdras lê e explica a palavra de Deus. Leamos. E se ajuntou todo o povo como um só homem na praça, que está diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, o qual ordenara o Senhor a Israel. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei à congregação, diante dos homens, como também das mulheres, e de todos que pudessem ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. 3. E diante da praça que está diante da porta das águas, leu no livro desde a alvorada até o meio-dia, na presença de homens e de mulheres e dos que pudessem entender. E todo o povo estava com seus ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre o seu púlpito de madeira, que tinha feito para isso. E junto a ele estavam Matatias, e Sema, e Anaías, Eurias, Euquias, Maazéias, à sua direita, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulam. 5. E abriu, pois, Esdras o livro perante os olhos de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo se pôs em pé e estava atento. 6. E então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos. E se humilharam e adoraram ao Senhor inclinados e com os rostos em terra. 7. E Jesuá, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e mais os levitas, faziam o povo entender a lei, e o povo estava no seu lugar. 8. E leram no livro da lei de Deus,
e com clareza explicavam o sentido, de modo que viesse a entender a leitura. 9. E Neemias, o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que faziam o povo entender, disseram a todo o povo: este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não vos entristeçais e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. 10. Se lhes disse ainda: ide, comei as gorduras e bebei o vinho doce, e envie porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia consagrado ao Senhor é. Por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 11. Os levitas, pois, faziam calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque santo é este dia, e não vos entristeçais. E todo o povo então se foi comer e a beber, e a enviar porções, e a desfrutar de grande alegria, porque haviam entendido as palavras que eles tinham ensinado. Que Deus nos ajude e nos abençoe com a leitura desse texto sagrado. Um pouco longo, mas necessário para a gente refletir, ser feito antes esta leitura. Meus amados, se fôssemos dar um tema ao assunto que vamos refletir hoje, eu daria este: os efeitos de uma restauração. O povo, vamos assim dizer, pelas narrativas dos capítulos 1 ao 8 do livro de Neemias, o povo estava recém-chegado há pouco tempo à sua terra natal, que era Israel, depois de vir do exílio, onde ficaram por 70 anos em Babilônia, logo após a destruição de Judá. Reino Sul, o Reino do Sul, que o que restou da divisão, depois de Salomão, quando seu filho Roboão ascendeu o trono, onde Jeroboão rasgou, dividiu o reino, como um profeta anônimo havia dito a ele, que ficou conhecido como Reino do Norte, cuja capital era Samaria, chamado Reino das 10 tribos e meia, e Judá, Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, onde ficou a menor parte de um todo, das 12 tribos. E primeiro o Reino do Norte se foi. Isaías trabalha muito isso antes desta primeira parte desaparecer. Isaías trabalha em suas profecias, alertando o povo, advertindo, e foi-se o Reino do Norte, ficou a menor parte.
E essa menor parte que ficou nos dias de Jeremias foi levado embora aos poucos. A história diz, por Flávio Joséfo, o maior historiador judeu, e depois da Bíblia, suas narrações, elas são a mais contextualizada. Do Gênesis até os dias em que Israel voltou do exílio. E a Bíblia diz, nessa narrativa de Neemias, que tudo começou com uma má notícia no capítulo 1. Mas voltando sobre Judá. Antes de Judá ser banida pelas mãos de Nabucodonosor aos poucos, porque foi de 3 sítios, o cerco que Nabucodonosor fez, tudo profetizado por Jeremias, por isso que ele é chamado profeta das lamentações, após o seu livro, entre ele e Ezequiel, a gente vai ver Lamentações de Jeremias, que é um relato em que ele faz, depois da destruição total de Jerusalém, e esse profeta, ele procurou, como um precursor, preparar o coração do povo para que se humilhasse, porque senão a destruição viria. Então ele anunciou primeiro cerco aconteceu, o povo não creu. Ele anunciou o segundo cerco, o povo não creu. Anunciou o terceiro, aí foi a destruição total. Porque cada cerco, Deus ia destruindo o povo aos poucos. Deus. O Deus que a gente crê, que as Escrituras falam, que Ele é amor. O escritor da carta aos Hebreus diz isso. Parece-me que no capítulo 9, mas Ele é fogo consumidor. Eu estava dizendo ao evangelista Hermédio Gilson, aqui no púlpito, após levantar da oração, que quando se diz que Deus é Pai, a definição de paternidade é totalmente recheada de princípios, tais como ser pai é gerar, mas não só gerar. Ser pai também é cuidar, e não só cuidar, ser pai também é disciplinar. Então, gerar, cuidar e disciplinar. Isso faz parte da verdadeira paternidade. E isto é o que define ser Deus como Pai. Deus, Ele nos trouxe ao mundo, cuida de nós e disciplina. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele foi muito contundente nas suas expressões, inspirado por Deus, falando para os judeus cristãos daquela igreja, a quem for interessado aquela carta, ele disse que, citando o provérbio de Salomão, que se somos filhos, temos que passar debaixo da vara de Deus para correção, se é que somos. E ele diz, a citação de provérbio, dizendo que Deus fala assim: eu corrijo como pai a todo que tomo como filho. A expressão lá, corrigir, lá no texto, é açoitar, que tem a ideia de disciplinar, ensinar e punir depois que se ensina, quando se infringe. Então, aí o escritor aos Hebreus, ele faz uma, vamos dizer, uma exegese do texto, e diz que,
se vós não aceitardes a correção de Deus como Pai, aí ele diz, logo vocês não são filhos. Aí ele usa um termo bem forte, que eu defino como uma coisa bem contundente. Ele diz, vocês são bastardos. Os irmãos sabem o que é bastardo, né? Aquele que não tem paternidade reconhecida. É assim mesmo? Aquele que não tem paternidade reconhecida. Por isso que lá em Mateus 7, os últimos textos, na casa dos 19, 20, parece que 21, Jesus disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei, falei língua, expulsei demônio. Aí ele disse que vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu vos não conheço. Por quê, irmãos? Porque foram pessoas que não quiseram aceitar a paternidade de Deus. E o discurso da humanidade é esse: Deus é Pai. Aí acontece lá um moído, uma perca, um destroço. Deus é Pai, Deus é Mãe. Isso não são palavras que funcionam como amuleto de sorte. O cabo apronta, ou ela apronta, passa o tempo, depois vem as pedidas de Deus. Aí quando o moído acontece, a pessoa acha injusto, sofreu o que está sofrendo. Não se lembra do que fez. Aí abre a boca, Deus é Pai, Deus é Mãe. E eu só escutando. E Jesus disse outra vez, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor. Porque, irmãos, existe esse mistério, um mistério revelado, esse segredo revelado, sobre a paternidade de Deus. Se a gente quer pai, meu irmão, a senhora quer mãe. Eu digo da criação de pequeno. A gente criando, ensinando. Aí quando o menino vai crescendo, começa a fazer umas coisas diferentes. Nós não gostamos. E Deus tem que aceitar de goela abaixo, é? O que as pessoas fazem, pinta e borda. E depois quando vem as consequências, aí Deus é pai, Deus é mãe. Não, Deus é pai, mas você vai pagar. Deus é mãe, Deus é tudo, mas você vai pagar. Ora, não vai. Vai. E tem pedida que Deus quando manda uma duplicada meio pesada, que a gente quando olha de Jesus, parece que somaram 5 vezes. E eu vou pagar de 5 vezes. E tem coisa que Deus quando cobra não parcela não, irmão. Vem de uma vez, já viu? Quando vem um prejuízo que a gente quando olha, a bagaceira está no meio do mundo. A gente, Jesus, não sobrou nem um pedaço, sobrou não. Porque essa parcela veio de uma vez. E tem coisa que vem devagarzinho. Que nem foi para ajudar. Deus não quer. Deus como Pai, Ele não quer pesar a sua mão. Por isso que Ele começa logo a ensinar. Filho meu, escuta a minha voz. Salomão usa muito essa expressão lá em Provérbios. Filho meu. Filho meu, filho meu, filho meu. Por quê? Porque quem está falando na boca de Salomão na escritura de Provérbios, ou em seus provérbios, quando ele falava, era a sabedoria de Deus, exortando o povo. Filho meu, filho meu. O Senhor me fez lembrar que quando Deus estava com Moisés, lá no monte, aquela coisa boa, Moisés 40 dias sem comer, sem beber, sem sentar, sem ter sono, sem ter cansaço. 40 dias em pé, conversando com o Eterno, tabernaculado, como se estivesse lá. O Sinai à distância se via,
O Sinai, à distância, Israel notava que o Sinai estava fumegando. E tinha hora aquele relampeado, aquele tremor. E o povo, era Deus lá e Moisés no meio do negócio. Aí Moisés está lá, conversando com Deus. Daqui a pouco Deus para a conversa e disse, desce. Aí fala para Moisés, porque o teu povo... Moisés disse, o meu povo, o teu povo, Moisés, já não era o povo de Deus. Por quê? Porque o povo tinha feito bezerro de ouro, meu irmão. Quando Moisés desce, Moisés já desce ligado. Oxe, Deus disse que Israel era meu povo. O que é que está acontecendo? Mandou eu descer. A conversa estava tão boa, 40 dias, mas tinha que descer. Quando Moisés desce, Josué já estava no pé do monte, na extremidade que limitava a parte que ficava o acampamento e o limite que Deus havia dado, para não ultrapassar homens, mulheres nem animais, que ia morrer. E Josué estava ali, na divisa. Aí quando Moisés desce com as tábuas da lei, Moisés desce apressado, porque sabia que pelo tom de Deus, a coisa não estava boa no arraial. E quando ele desce, aí ele disse, que barulho é aquele? Josué, sem a experiência da audição, aí Josué disse, deve ser que o povo deve estar alegre, parece um festejo como que alguém venceu e tal. Moisés disse, não, eu conheço esse alarido, esse negócio está errado. Quando foi chegando perto, irmão, uma boa parte do povo dançando nu em frente do bezerro. Moisés pegou as tábuas da lei assim, ó, e trá, no chão. Irou-se com a desobediência do povo, quebrou as tábuas, e Deus não cobrou dele não. Porque foi uma reação justa. É tão tal que depois Deus confeccionou outras tábuas e escreveu de novo com o seu dedo. Diferente da pedra, como Deus disse assim, fale a pedra. Aí ele, impressionado com as agonias do povo, aí meteu a vara na rocha. Aí a rocha deu água, Deus disse, mas você não vai entrar na terra não, que eu mandei falar. E Paulo diz aos Romanos que a rocha era Cristo. No terceiro cerco, Judá foi levado totalmente do que representava o reino de Israel, depois das duas divisões. E Jeremias disse, vão passar 70 anos. E depois de passar de 70 anos, Daniel já lá, lendo as profecias de Jeremias, orou e disse, Deus, já chegou o ano 70. Aí Deus havia profetizado, Deus havia falado por Isaías em profecia, em seu livro capítulo 45, de um homem que seria levantado entre os gentios para libertar Israel. E seu nome é Ciro. Segundo a história, foi cerca de 150 anos do fato acontecer. 150 anos antes do fato acontecer. E quando o fato aconteceu, foi desse jeito. Beltesazar estava no palácio, usando os vasos que o seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Israel quando destruiu. E estava usando nas bebedeiras daquela noite de orgia com as suas prostitutas. Quando uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou com o joelho batendo no outro. O texto diz, e aí foi literal, ele ficou tão nervoso que as pernas não se seguravam. E foi chamado Daniel, glória a Deus. E quando Daniel entrou, Daniel disse, está escrito assim, pesado foste na balança e achado em falta. Nesta noite, Deus tomará o trono de tuas mãos. Daniel já velhinho, cabelinho branco, julga-se que ele estava com mais de 80 anos. Glória a Deus. Com mais de 80 anos. E ele estava lá, deu essa mensagem e foi, porque quando o Beltesazar disse, não tem que ninguém do reino, nenhum sábio que decifre esta escritura na parede,
Aí a mãe dele disse: há um homem chamado Daniel, dos dias de teu pai. Ele está onde? Manda te chamar. Quando ele veio, ele perguntou: és tu aquele Daniel dos dias de meu pai Nabucodonosor? Porque sua mãe disse: chame ele, porque nele está o Espírito dos deuses. Ou seja, nada era indecifrável, codificado para Daniel. Oh, glória a Deus. E naquela noite, Ciro já estava arregimentado com um grande exército, invadiu Babilônia, desviou o cerco do rio. O muro era muito alto, mais de 90 metros de altura, um dos muros mais altos que já se houve em uma cidade antiga, mas ele desviou o leito do rio e todo mundo passou por baixo. E entrou na sala do palácio onde estava, aleluia, o rei bebendo e a escritura na parede: pesado foste e achado em falta. Toma espada para cima e ele morre. Na Babilônia, ela cai naquela noite. E depois Ciro sabe que havia uma profecia acerca disto, que ele seria um homem que libertaria Israel. Ele temeu a Deus, apressou-se, procurou saber quem eram as lideranças daqueles dias que poderia fazer isto valer. Se apresentaram, aleluia. E ele faz uma carta: por onde este povo passar, de Babilônia em retorno a Israel, todo o reino dê alguma coisa quando esse povo passar. Dê, é para dar. Vamos dizer que Israel passasse, depois que saísse de João Pessoa, passasse em Bahia. Aí o rei que estava em Bahia, já só apresentava a carta. Quando apresentava a carta, não precisava dizer nada não. Ciro foi o que derrubou Nabucodonosor, o rei de Babilônia agora, tomou das mãos de Beltesazar, o filho de Nabucodonosor foi. Ele está mandando pedir o que é isso aqui? Chama, chega cá, tanto de ouro e tanto de prata. Paz. Diga aí. A pessoa sai, a pessoa paga a pena de 70 anos em uma cadeia como Babilônia, e quando sai recebendo resgate do tempo perdido. Só quem faz isso é Deus, irmão. Diga aí. Acaba com a varada de soltura e por onde passando, para me dar isso aqui aí. Aí saía de um reino, quando entrava no outro, parava. Quem é o rei daqui? Falando de tal. Porque o povo logo abordava. O que está acontecendo? A gente está vindo do Egito. Quem é? Israel. Vamos de volta para a nossa terra, que Ciro, que tomou Babilônia, mandou isso aqui. Por onde nós passar, é para cada um dar uma cooperaçãozinha. Mas quando olhava lá para a escritura, chega, pega logo aí o que tem que dar esse povo. Quando chegaram em Israel, começou a se fazer as coisas. Só que quando está, já depois de passado um tempo, eu não vou precisar aqui, cronologicamente, anos e meses, mas não muito tempo, No capítulo 1 da narrativa de Neemias, a Bíblia diz que o irmão dele chegou com um relato, parece que é Anani, se não me foge. Vamos ler Neemias, capítulo 1, para não ficar no parece. Anani, leia por favor os versículos 1 a 3. Leia de 1 a 4. Capítulo 1 de Neemias, versículos de 1 a 4. Quem achou, me ajude. Por misericórdia.
Glória a Deus. Olha que coisa. Dos versículos 5 ao 11 deste capítulo 1, ele faz uma oração. Ele faz uma oração. Por quê? Porque depois do relato que seu irmão Anani dá, do caos que estava em Jerusalém, glória a Deus, ainda. Irmãos, Neemias, ele se entristece, e a Bíblia diz que Neemias, no capítulo 2, ele era copeiro do rei Artaxerxes, aí ele foi servir ao rei, aí com aquela cara de quem o mundo se acabou. Porque, irmão, tem tristeza que é superável, mas tem tristeza que a gente não consegue esconder não, sabia? A mulher conhece mais o marido do que ninguém, e a esposa o marido mais do que qualquer outra pessoa. Os filhos também, o pai, os pais e os pais os filhos. Se haver qualquer alteraçãozinha lá longe, a pessoa percebe. Pai não está bem, mãe não está bem, ou a esposa diz, meu esposo não está bem, e vice-versa. Porque a tristeza, ela desorganiza não só as emoções por dentro, mas ela mexe na afeição do rosto. Porque a expressão facial, ela foi dada por Deus naturalmente a nós, para a gente expressar o que está dentro. Se está bom, o rosto, disse Salomão que o coração alegre deixa o rosto aformoseado, ou seja, ornamentado. De quê? De alegria. De longe se vê uma pessoa quando está alegre. E Neemias não teve como esconder aquela tristeza. Glória a Deus. E quando ele estava diante do rei, meu Deus, o rei disse, venha cá, você está doente? Estou não. O que é que está acontecendo? E ele foi orar. Quando voltou, já era o efeito da primeira oração, ele disse ao rei o que estava acontecendo. Ao rei sensibilizou-se, porque foi Deus, né? Chegou o tempo de organizar as coisas, e aí o rei lhe deu autoridade e força para completar a vitória de Israel. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que a narrativa do livro começa com a má notícia. E quando as coisas vai acontecendo no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Neemias vai para lá e começa, tem uma noite que Neemias, quando chega lá, ele monta no jumento e sai andando, olhando a cidade de madrugada. Não levou ninguém com ele não, porque se ele levasse mais alguém, atrapalhava o negócio. A avaliação tinha que ser ele sozinho, porque o sentimento de restauração Deus deu a ele, foi por ele que Deus falou o coração do rei, e foi por ele que Deus começou ou continuou a restauração de Israel. Então, se ele levasse uma pessoa com ele de madrugada, primeiro a pessoa poderia até achar ruim. Meu Deus, em vez do nosso comandante estar dormindo, vai tirar a noite acordada andando no jumento? Por que não deixa para olhar isso de noite? Não, de noite o povo dorme. De noite o povo dorme. E de noite eu acordado vou olhar o prejuízo, como é que está na cidade, porque quando o dia amanhecer só, o projeto de restauração já estava todo aqui. E foi o que aconteceu. Deus lhe dirigiu logo, que quando começasse a reforma, em cada lugar, em cada porta, colocasse um homem com a espada na mão e a ferramenta na outra, trabalhando, porque ele sabia que depois de o rei assinar tudo direitinho, ainda haveria oposição, como houve. Sambalate,
Tobia, Gesem, tem um outro lá. Que eu me esqueço o nome do outro. É 4. Eita máfia nojenta. Podre. Estava lá, se aproveitando. Aleluia. E nem judeu era. Aí Neemias chegou, quando olhou de noite no jumento, olhando a porta das águas. Eita. A porta do monturo, que era a porta de saída do lixo da cidade. Ele saiu olhando tudinho. Aleluia. Era cada olhar que ele dava em cada lugar, com aquela catástrofe, vinha do eterno na mente o planejamento. Que coisa linda, irmãos. Eu vou concluir, porque esse negócio tem um negócio bom. Aqui no capítulo 8. E quando ele estava olhando, quando amanheceu o dia, meu irmão, fulano, fica aqui nessa porta, uma espada na mão e vai botando tijolo, ajeitando aí, e qualquer coisa aí. Passa as 2 lâminas por cima, e o resto é com Neemias. Aleluia. E os homens se encorajaram, e começaram a trabalhar. Sanbalate, Tobia, Gesem e o nome do outro vaso lá, que eu me esqueço. Quando viram que o projeto estava tomando pé, aí julgaram que iam ser expulsos e usaram da argumentação, da crítica e da ameaça. Disseram até que esses muros uma raposa vai derrubar. Irmão, Satanás, quando vê o crente confessando o pecado, abandonando os vícios e dizendo, vou tomar posição e caminhar direito, ele vai logo dizer, vai dar certo não, vai fumar de novo, vai cair de novo, vai voltar para a sarjeta da lama. Aí você ergue a voz no Espírito de Deus e diz como Neemias, estou fazendo uma grande obra. E nesse muro tem pedra, não pequena, pedra grande. E esse muro é feito por Deus. As raposas que se cuidem. Abra a boca na autoridade de Deus e diga isto. Oh glória! Jesus está conosco. É uma misericórdia muito grande de Deus nesta noite. Aí mandaram um recado para Neemias. Posso não, estou fazendo uma grande obra, estou ocupado aqui. Tanta coisa para fazer, eu vou perder tempo para conversar com quem está desocupado? Posso não, estou ocupado. E a ocupação de Neemias, pé no mato e olho no caminho. É assim que diz? Pé no mato e olho no caminho. Qualquer movimento, a ordem era espada. E o soldado dizendo, o homem mandando, nós passa mesmo. Tijolo numa mão e olhando, está lá. Sanbalate e a quadrilha, quando olhou que viu a cidade toda em volta de homens que pensavam a mesma coisa com aquele comandante, irmão, arrumaram os troços. Dizia meu pai, aos picuai. Deram um nó nas trouxas, das roupas e perna. Podia demorar não, porque a cambada tinha que sair. Deus estava chegando, restaurando Israel, organizando a cidade, levantando os muros. Deixa agora a gente entrar no capítulo 8. Meu Deus, quando você começa a ler o capítulo 8, você vê que quem chama Esdras para ensinar é o povo. Já pensou? O pastor em casa e a igreja chega lá. Pastor Marco, hoje não é dia de culto não, mas nós queremos começar logo de manhã, já dispensemos o café e o almoço e queremos entrar pela noite.
Nós estamos aqui lá de fora. Se cuide que nós queremos ouvir a palavra. Que quebra de rotina, meu irmão. E eu, irmão Noêmia, lava o rosto. Não vai dar tempo de fazer café. E vamos para o Rangel. Que o povo não é dia de culto não, mas quer começar logo cedo ouvindo. E Esdra entendeu o negócio. É isso que está faltando hoje nas igrejas. As igrejas locais, irmãos. Eu digo pela misericórdia de Deus, pelo que está escrito, senhores, e vocês, os senhores também sabem disso. E a igreja que lê sabe disso. O problema não está nas igrejas. O problema está nos homens. Igreja não dá trabalho, irmãos. Igreja não dá trabalho. Dá não, pastor, dá não. O que a igreja faz é o papel dela e a gente tem que cumprir o da gente, que é cuidar. Está lá no Salmo 23. Qual é o dever da gente? Levar vocês para pasto verdejante, comer capim e o sumo correr pelo canto da boca. Depois que comer, levar um riacho das águas bem limpinha, para vocês beber água, de arrotar e dizer assim: oh, estou com a barriga cheia, eita coisa boa. Aí depois levar vocês para uma sombra e ficar de longe, se encosta algum lobo, porque o cajado que está na mão, ele faz com a parte côncava o socorro para a ovelha, mas virando o bastão é vara. Para a ovelha que quer se desgarrar, não é para bater não, é para fazer assim, tanger, né? A vara, tanger, né? Mas para o lobo, a vara tem que subir e descer dobrado. Que são as ações da heresia. Oh, glória a Deus. Aí, irmão, quando chegou lá, olha que coisa bonita, irmã Lídia. Não chegou só homem, não. Chegou homem, mulher e menino. Mulher do bucho pela boca, com o menino pelo braço, o pai com o outro, a família todinha na casa do pastor. Vamos para a praça, que aqui não cabe todo mundo. Vamos para a praça. Esdra já tinha o púlpito dele pronto, pastor preparado, já tinha o púlpito pronto, botou na praça, subiu e falou o hebraico antigo, uma língua que estava caindo em extinção, mas os homens que estavam com Esdra saíam no meio do povo. Oh, aleluia! Nosso pastor está dizendo assim, 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 entende? Não, mas é assim, assim. Ao outro ia no meio do povo, dizia: o pastor está dizendo assim, 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 que era a multidão. E os auxiliares e no meio do povo, quando Esdra dizia: assim diz o Eterno pela lei, os auxiliares no meio do povo: o nosso pastor está dizendo assim e assim. E alcançava da frente até o último homem e a mulher. Que dinâmica! E Esdra, não sei qual a feição, perfil físico, estética dele. Com certeza era um homem simples, porque Deus nunca bota pessoas assim, que chamem mais atenção do que a glória dele. E quando ele bota a pessoa que conhece o segredo, se esconde logo atrás de Deus, para as coisas materiais não aparecer. Com certeza Esdra era um homem simples, de um linguajar seguro, uma interpretação fidedigna ao texto. Aleluia. O povo estava falando a língua mais caldeia do que o hebraico antigo, mas Deus conservou durante os 70 anos entre eles pessoas falando o hebraico antigo, a língua que Deus escreveu, aleluia, as tábuas da lei que o povo falava, aleluia, e não se usava, quando escrevia, não se usava nem consoante, nem vogais, era só consoantes e sinais. Isso estava desaparecendo, mas agora Deus, no tempo certo, a nação restaurada, Deus levantou um homem com a lei dentro da cabeça, entendendo, interpretando e falando o povo, o hebraico antigo. E o povo foi chegando, 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 chegando. E os vícios de linguagem de Babilônia foi saindo. A geração que foi se levantando, foi se fortalecendo dentro daquele hebraico primitivo.
Que coisa linda. Aleluia. E interessante, vamos concluir. É isso que me chama a atenção. Do versículo 10, quando ele disse: a alegria do Senhor é a vossa força, não se entristeça não. Por quê? Porque quando o povo, no capítulo 8, chama Esdras para falar a lei, irmãos, o povo foi compungido pelo prazer que estava vindo de Deus no coração, porque estavam vendo tudo organizado, restaurado, e o povo ficou tão feliz que queria ouvir a palavra de Deus. Quando se organiza as coisas, alguém é despertado pela ordem. Já viu isso? Se a gente organizar a nossa casa, começando por nós, pode Satanás ter um altar lá, ele pode ter o que for. Pode ter um bebum dentro de casa, um noiado, pode ter uma prostituta, pode ter quem for. Pode ter um delinquente, um marginal, pode ter o que for, a mazela que for, o ninho do cão que for. Mas se alguém botar na cabeça em organizar, aleluia, as coisas ruins já começam a arrumar mala. Isso tem poder, irmão. E daqui a pouco alguém está de joelho, chorando, orando. Alguém está cantando, está perguntando: tem culto hoje? E você olha assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Começa por um. E quando o povo viu a ordem, tudo organizado, irmão, se encheram de alegria. Aí procuraram o pastor: queremos que fale a palavra. Aí quando Esdras começou a falar a lei, irmãos, teve coisa que mexeu com o povo. Mexeu que o povo se entristeceu. Se entristeceu. Que tristeza foi essa? Uma tristeza de arrependimento, irmãos. Vamos dizer que Deus, quando começou a falar pela lei o que queria, e as consequências da obediência, se alguém acertasse, e da desobediência, se alguém errasse, então veio no coração do povo a reflexão. E eles sabiam que o que fizeram ir para o cativeiro foi a desobediência dos seus ancestrais. Mas o que fez-los voltar foi o cumprimento da promessa. Então o cumprimento da promessa trouxe a restauração física e espiritual da nação, de forma política e religiosa. E quando eles ouviam a lei sendo ensinada, passou-se uma fita na cabeça. E começaram a chorar. E se eu disser a vocês que aquelas lágrimas de tristeza era por tempo perdido, por coisas tão fúteis que se deveria ter evitado e não foi, e se pagou tão caro, mas Deus estava consolando. Por que o choro era de tristeza? Porque a Bíblia diz que Esdras, junto com seus cooperadores, quando olharam para eles, não chora de tristeza não. Não era esse choro como de hoje à noite aqui não, irmão. Era um choro de desespero, de mulher a menino, que de longe se ouvia: não chore de tristeza não, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vá para casa, divida o comer com quem não tem, se alegre, porque nós estamos no auge, no cume das promessas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Num casamento, irmãos, quando alguém toma posição, o outro sente e começa a trilhar. Num lar, quando alguém se levanta por Deus, os demais sentem, são tocados. A uns demoram a vir, mas vêm, e a coisa vai andando. Num departamento, quando a gente está à frente, que começa a tomar uma posição de Deus espiritual, irmãos, os demais componentes começam a ver. Aí começa todo mundo passar um para o outro aquela motivação. Era como se tivesse todo mundo dormindo e se acordasse de uma vez. Porque o texto diz lá, no versículo 1 do capítulo 8, que todo o povo se reuniu como um só homem.
Isso fala de propósito. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus, quando ela é falada sem desabafo, quando ela é ensinada na pureza de Deus, aleluia, com gravidade e imparcialidade, mostrando a verdade que está escrita, irmão, até quem não gosta, passa a gostar. Ele diz assim, mas rapaz, hoje o pau cantou, foi peia que espedaçou tudo, mas não é que é verdade, e foi bom, porque foi Deus que falou. Aí um começa a falar para o outro, rapaz, vamos tomar jeito, quem está errado é nós. Aí em casa começa a conversa, rapaz, nós temos que tomar um jeito, porque do jeito que vai terminar, se acabar tudo e a gente perder esse negócio. E Deus quer nos abençoar. Deus começa a usar o povo de casa um para o outro, irmão. Vai entender? E tem poder de persuasão. Por que tem poder de persuasão? Porque o que está repercutindo na mente foi ouvido da parte de Deus. Quando o homem fala, esbagaça, desabafa, divide o povo, causa mal-estar, demonstra ter grupo, partido e facção, o povo fica para não viver e diz, vamos tirar esse caba daqui. E tira mesmo. Não brinque não que tira. Glória a Deus. Mas quando está na presença como Moisés, ainda que se levanta a congregação de Datã, Abirã e Coré, ei, vai levar é fogo. E no fim a terra engole, que fica que numa estrada de chão batido. E quem levantar a mão tem que descer, porque Moisés, quando disse que era para ir guerrear, para tomar a terra, 30%, daquém do Jordão, ainda quando estava na direção dele, aleluia, o povo ficaram meio tateando, 12 espias foram olhar a terra, 10 voltaram desanimados e desmotivados e pessimistas. Os outros 2 que foi representando as suas tribos, Josué e Caleb, voltaram falando pela boca de Deus. Os homens podem ser como gigante, mas diante de Deus ficarão como um gafanhoto, e Deus nos dará a terra. Aí o povo, vamos matar esse daí, porque a fala dos 10 trouxe ira sobre a nação. Mas quando cada um pegou a sua pedra para jogar em Moisés, Moisés se abaixou. Quando Moisés se abaixou, a nuvem do lugar santo veio sobre o arraial e se espessou assim. E baixou. E quando baixou, que o povo viu, o povo sabia que era a nuvem que andava no deserto de dia e a coluna de fogo de noite. Quando o povo viu, aí foi cada um soltando a sua pedra, pensando que ia descer um raio ou alguma coisa. Aquela nuvem densa, sombriosa. Quando desceu, o povo olhou assim, e Moisés lá abaixado, esperando a primeira pedra. Alguém jogou? Nunca. Que quando se fala por Deus, aleluia, ainda que se crie tribunais, nenhum processo acontece e nem tem força. Mas quando alguém está fora da vontade de Deus, ainda que fale bonito, invente, crie um movimento, será reprovado, porque não é a boca de Deus que está falando. Aleluia. Fale pouco, mas fale no tempo que Deus vai lhe abençoar, vai confirmar suas palavras e vai fazer o que está faltando dentro de casa. Espere. Aí quando chegar um sinalzinho, você vai lá e se cala. Quando Deus der outro sinal, você vai lá e é assim, se cala. Pode se calar, porque se alguém não ouvir, Deus vai parar ele e ela para ouvir, mas vai ter que ouvir, porque a palavra de Deus na sua boca é espada cortante, é vida. E você não está orando nem jejuando em vão, você não está pagando um preço em vão. Deus está vendo o seu choro, as suas lágrimas e o seu gemido, e isso tem resposta no tempo de Deus. Glória a Deus. Eu digo por mim, eu vou olhar os muros,
Você olha o seu e cada um olha o que está faltando. Veja como é que estão as portas. Agora de hoje, na quadrilha de samba, Tubia, Sambalate, Gessém e Favaim. É mais ou menos com F, se não foge da memória. De hoje, que eles representam as ações do diabo para contradizer o seu interesse de fazer a coisa certa. É para desmotivar. São ações que vêm por meio de fofoca e fuxico. E às vezes alguém nunca falou com você, e quando vem falar, traz uma ladainha do inferno para desestabilizar sua mente. Repreenda e diga: para trás de mim, Satanás. Não deixe o seu coração se encher de ira, nem de ódio. Aleluia. Fortaleça-se em Deus. E nesta noite Ele está dizendo: a minha alegria é a tua força, é o teu combustível. A minha alegria é quem faz os teus pés estarem firmes em minha presença, e as tuas mãos levantadas, me adorando, e a tua boca aberta, louvando o meu nome, sem se cansar. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Erga a cabeça, se encha de Deus. E Deus está nesta noite derramando sobre nossas vidas da sua alegria. Forças estão sendo refeitas nesta noite. Renovação de Deus está descendo nesta noite. Coração enfraquecido está recebendo força e robustez do Espírito Santo. O Eterno Poderoso ordena nesta noite: força, força, força. Resista e siga em frente, em nome de Jesus. Vamos para casa, lanchar, cantar, orar, dormir, e de 3 da manhã, se Ele acordar nós, vamos dar lugar. Os avisos, rapidinho. Escala de porteiro para os ensaios. Amanhã vai ter ensaio, irmã Josilda, para o coral. O porteiro será o diácono Luiz Carlos. Sábado, crianças, ensaio das crianças à tarde, auxiliar irmão Adalberto. É à tarde, né? Sábado? 14 horas, 2 da tarde. Sexta-feira haverá mini vigília de 8 às 11 da noite. É uma direção de Deus que o pastor presidente recebeu, que será em prol do Nordeste para Cristo. Então será dia 20 e dia 10 de setembro. Então, sexta-feira é ensaio de qual departamento? Mocidade. Então, eu queria concordar com as irmãs para a gente obedecer aqui e fazer essa mini vigília de 8 da noite às 23, que o nosso pastor presidente ordenou. E sábado será a nossa oração à noite, não é isso? Sábado à noite, de 7 às 9. E domingo, consagração setorial para a mocidade, na congregação do albergue. E às 9 horas, escola bíblica dominical. Lição número 8. Naamã é curado da lepra. E à noite, o nosso grande culto de louvor a Deus. Prepara o seu hino e venha louvar a Jesus quando for dada a oportunidade. Amém? Você e eu temos muito a agradecer. Quinta-feira, culto com a participação das irmãs. Teremos aqui a cooperação do conjunto das irmãs da congregação Jardim Itabaiana, o pastor Jarbas. Que Deus abençoe a todos. Vamos. A irmã Luciane, né? Irmã Luciane, a esposa do nosso presidente irmão Jário, não está bem de saúde, e é o motivo dele não estar aqui essa noite. Ele pede oração por ela,
pois não está bem de saúde, para Deus agir e lhe dar saúde. Irmã Luciane, vamos orar? Nosso irmão Neidson, ele ora a Deus ou pede para um obreiro orar. Em seguida, o irmão pastor Cícero nos dá a bênção dos apóstolos.